dia, sétimo ano, tudo bem? Nós já estamos no último dia do mês de agosto, dia 31, segunda-feira. Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido muito bom, tá? E a aula número 50 já. Quem iria imaginar que nós chegaríamos a tantas aulas online assim? Pessoal, nós vamos lá no livro de leitura e produção de texto, na página 124, que nós vamos ver o gênero textual entrevista. Já é conhecido de vocês, né? Já apareceu no próprio livro do ano passado, deve ter aparecido em outros livros também, ou seja, é possível você sempre ler uma entrevista, ou mesmo na internet, em site, no jornal, em revista, ou alguém sendo entrevistado em algum programa de TV, né? Então vamos lá, página 124, papo cabeça. O animal mais ilustre que a natureza criou se transformou num grande desumano, Tiago de Mello. Quem é Tiago de Mello? Ele é um dos mais respeitados poetas da atualidade, com obras traduzidas para 30 línguas. Exilado durante o regime militar de 1964 a 1985, morou no Chile, Argentina, Portugal, França e Alemanha. De volta ao Brasil, escolheu a cidade em que nasceu, encravada no meio da floresta amazônica para viver. Em vez de ir estudar em Oxford, decidiu morar em Barreirinhas, diz. Não estou lá para ensinar, mas para aprender com a própria floresta e sobretudo com o homem que vive nela e vive dela. Autor de 5 livros dedicados à preservação da região, entre elas o recém-lançado Amazonas, Pátria da Água, Tiago não mede palavras para condenar a ação nociva do homem sobre a natureza. Aos 82 anos, conclama cada um a fazer a sua parte. É preciso trabalhar pelas crianças que ainda vão nascer. Para você que vive no meio da floresta, qual é a gravidade da situação da Amazônia? A comunidade científica internacional, muito especialmente o organismo chamado Painel Internacional de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, em seu 3º relatório, adverte não só os poderosos que se pretendem donos do mundo, mas também cada pessoa filha da terra a fazer a sua parte. No dia 13 de março, caiu uma geleira, uma imensa plataforma de 20 km na Antártica. Parecia eterna e desabou. O mesmo calor que derrete o Kilimanjaro e as neves que pareciam eternas na Cordilheira dos Andes ameaça cruelmente a vida na floresta amazônica. Minha preocupação não é só em relação à floresta, o maior manancial de vida do planeta, tão cruelmente devastada e degradada pelos madeireiros perversos, pelos empresários opulentos, pelos criadores de gato e soja. É também em relação à própria existência do ser humano. É possível imaginar uma boa saída para isso? Há tempos que fiz uma opção entre a utopia e o apocalipse. Optei pela utopia. Aqueles que se satisfazem com a degradação, com a devastação, com a morte, com a ruína. A floresta é um ser vivo que o próprio planeta respira. Com lástima e perplexidade, eu cito como exemplo a posição do país mais poderoso do planeta, os Estados Unidos. Eu trago grande perplexidade com a obstinação daquele país tão poderoso em se manter na indiferença com o resultado da emissão de gases tóxicos, como o gás carbônico, o etano, o óxido nitroso. E os cientistas já vêm alertando. Primeiro foi o efeito estufa, as chuvas ácidas. Depois veio a abertura da camada de ozônio. A natureza é tão boa conosco. É preciso trabalhar pelas crianças que ainda vão nascer. A comunidade científica mundial avisa, com comprovação objetiva da realidade, que o aumento da temperatura chegou a um grau irreversível. Isso vai causando seus efeitos ao longo deste século, que termina com a desgraça do próprio planeta e dos seres que vivem nele. Como você define sua escolha pela utopia? A minha posição é de esperança. Acho que o sonho e a utopia devem ter os pés e todo o corpo fincados na realidade. Mas eu tenho a esperança de que a cada dia o maior número de pessoas se conscientize de que é preciso fazer a sua parte. Tenho 5 livros em prosa e verso sobre a preservação da floresta amazônica. Eu falo de preservar a vida. Nos anos de 1970 estive exilado na Europa. Eu nasci na floresta, sou filho da floresta. Mas durante muitos anos, como escritor e diplomata, vivi longe de lá. Meus alunos de literatura latino-americana e professores das universidades, tanto da França quanto da Alemanha, sabiam muito mais do que eu, que sempre estudei sobre a floresta. Eles tinham os dados de satélite, sabiam o número de hectares devastados, do genocídio dos índios, dos problemas da terra.
Eu então, em vez de estudar em Oxford, decidi morar na terra onde nasci e onde estou até hoje há cerca de 30 anos. Eu não vou lá para ensinar, mas para aprender com a própria floresta. E sobretudo com um homem que vive nela e vive dela, o chamado ribeirinho, que mora à beira do rio mais caudaloso e mais extenso do planeta, que dá vida à floresta. Qual deve ser o papel do governo na luta pela preservação? Eu consagro minha vida a causas muito difíceis. A principal é a construção de uma sociedade solidária, ou seja, a eliminação cada dia mais extensa e intensa das grandes diferenças sociais, da terrível desigualdade que existe entre uma minoria de poderosos que têm tudo e querem ter cada dia mais, e uma legião de deserdados, os chamados miseráveis, que nada têm nem podem ter. Eu não vou fazer nesse momento nenhuma referência ao que me consterna muito, que é a concessão de bolsas pelo governo. Mas o governo do Brasil tem que, em primeiro lugar, tomar medidas muito completas através do Ministério do Meio Ambiente. A verdade é que cada dia mais os grandes empresários, além de cobiça internacional que tradicionalmente existe sobre o verde amazônico, aumentam a devastação. Como se o boi e a soja fossem mais importantes do que o ser humano e a grande biodiversidade da floresta. Cada árvore que cai é uma grande quantidade de vida que se extingue. O pior é que, com a floresta desabada e queimadas, acabam as riquezas e virtudes de vegetais que nem sequer foram estudados ainda. Nosso povo precisa se conscientizar de que pode e deve, a cada dia, fazer a sua parte. E o que se pode fazer? Tudo que é consumo de energia vem dos combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral. A queima desses combustíveis produz esses gases todos e gera energia. Então, se tu desperdiças água, deixa a luz acesa na sua casa, gasta gás em excesso, está gastando energia. Mas vai chegar um momento, eu tenho certeza, em que todos os países vão economizar, vão plantar mais árvores. Na Suécia estão plantando muito mais árvores do que aqui. Com a Mata Atlântica já acabaram, não tem mais nem 10% do que tinha. Como é que eu vou dizer para São Paulo que é preciso reduzir o número de automóveis? Eu soube que agora o rodízio pode ser 2 vezes por semana, já é uma boa medida, está certo. Mas a cada dia aumenta o número de carros que entram em São Paulo, assim como nas outras cidades do Brasil. Eu tenho conversado com motoristas. Você sabe que seu cano de descarga está fazendo mal à vida de crianças? Está fazendo mal à vida daqueles que já estão doentes? Está fazendo mal à própria respiração? O ar que tu respiras está contaminando. Eles dizem, é nada. É igual os caboclos da floresta de onde eu vim. A região amazônica é a menos consciente do grande perigo que a cada instante a floresta está correndo. Quando eu advirto lá, eles dizem, essa mata não acaba nunca, tem mata demais, Deus é grande. Ainda é possível salvar a Amazônia? Até uns 5 anos atrás, aonde eu chegava para fazer palestra, conferência, congresso ou recital, eu terminava dizendo, faça sua parte para preservar a floresta amazônica. Hoje não é mais preservar, é salvar o que pode ser salvo. Mas me pergunta, você é alarmista? Não, eu acredito na ciência. A ciência não mente, a ciência não brinca. Um instante que me comoveu muito foi o anúncio do 3º relatório de simulações de mudança climática na Inglaterra. O cientista Raymond Bradley terminou de ler chorando. O cientista ama a vida também, é gente como tu, como eu, como qualquer outro. O animal mais ilustre que a natureza criou, o humano, se transformou num grande desumano, cruel, feroz, que com gás, com fogo e com ingratidão devora a vida da floresta. Fala-se muito em consciência ambiental. É algo que veio para ficar ou uma onda passageira? Não pode ser passageira. Ainda é tempo de fazer alguma coisa. Os governantes são os principais responsáveis pelo esforço para que os povos de cada país participem do trabalho. Mas é muito ruim nesse estágio do processo civilizatório, com o avanço da ciência e da tecnologia, que cada pessoa hoje queira ter seu carro. A quantidade de gás carbônico que sai do cano de descarga do teu automóvel. Você tem carro? Eu não tenho carro, tenho canoa, tenho barco.
O carro é um feroz inimigo da vida do planeta. Mas eu tenho a esperança de que, no dia em que uma parcela ponderável do povo se conscientizar das consequências do aquecimento da Terra, que já estão acontecendo, as inundações, a elevação do nível do mar, as grandes chuvas, os vulcões, as caídas das geleiras, tudo isso, algo vai mudar. Mas é preciso que haja um trabalho conscientizador. Eu me empenho como membro de um grupo chamado Grupo de Estudos Estratégicos do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Acontece que não é só a nossa floresta que sofre. A questão é sobre a vida dos seres, a vida da humanidade. Em toda a minha obra, quase 30 livros de verso e prosa, eu escrevo sobre a vida do ser humano. O maior prêmio que um escritor pode receber é o apreço de leitores desconhecidos que, com a leitura de uma página de um livro ou de um poema, ganham força para acreditar na beleza da vida, no milagre do amor e no respeito à beleza da própria condição humana. A arte não deve apenas ter um objetivo estético, deve ter também uma finalidade ética. Eu trato de fazer a minha parte com a minha palavra, escrita e falada. E esse o dever do escritor? Eu acho que o dever do escritor, seja com seu conto, seu poema, seu romance, é servir a vida. No Brasil se está perdendo cada vez mais a ética. Há uma devastação da floresta, mas também há uma devastação de valores morais, com a violência, o desrespeito à vida humana. As crianças é que são cada vez mais atingidas pelo desrespeito e pelo desamor. Há uma grande crise de amor. Eu conheço companheiros de 60, 70, 80 anos que são jovens, cheios de esperança, querendo fazer coisas para mudar, assim como conheço universitários, colegas de 25 anos que já envelheceram, só pensam em enriquecer. Estamos na vida para servir aos outros. Para isso é necessário que o escritor consiga cada vez mais uma linguagem acessível a um número maior de pessoas. Não somente escrever para aqueles iniciados que têm curso de literatura e de letras na universidade. Vale mesmo para cientistas que não devem somente escrever com suas terminologias complicadas. Todos nós que usamos a palavra falada, escrita, devemos ter uma linguagem acessível para que ela penetre e crie a consciência de que cada um pode fazer a sua parte. Como você define sua atuação? Eu me dedico à construção de uma sociedade mais justa, limpa e solitária para nós que vivemos nessa parte do planeta. Trabalho muito pelo que chamo de integração cultural da América Latina. Sem que o povo conheça a vida dos países da América Latina, jamais haverá uma integração política e econômica verdadeira. Somos países que mal nos conhecemos. Eu fui adido cultural da Embaixada do Brasil em 3 países da América Latina. Como eu acho que a arte, no meu caso, a literatura, a poesia, o romance, o conto, seja o que for, é um instrumento de comunicação poderoso de aproximação, eu trato de fazer a minha parte, traduzindo escritores, particularmente poetas da América Latina. Entreguei recentemente os originais da primeira antologia de poetas da América Hispânica que vai sair no Brasil. É uma antologia pioneira. Se tu vais a uma livraria procurar antologias de poesia francesa, inglesa ou russo, eles te dão 4, 5 de cada. Mas na América Latina não há nenhuma. Eu mesmo já traduzi 5 livros de Pablo Neruda, de quem fui grande amigo quando vivi no Chile, de Mário Benedetti, de Jorge Luis Borges. Você segue fazendo caminhadas solitárias pela floresta, declamando Manuel Bandeira e Joaquim Cardoso? Quase todo dia e quase toda noite também. Ainda ontem eu declamei para um grupo de amigos o poema Última Canção do Beco, de Manuel Bandeira, de quem mereci frequentar a intimidade de sua ternura. Um deles me pediu para lembrar um poema de Neruda. Puedo escrever os versos mais tristes esta noite. Eu disse a ele que queria dizer um poema mais alegre e não apenas lembrar as coisas tristes. Última Canção do Beco é um dos poemas de amor mais belos que existem. Eu tive um filho a quem dei o nome de Manuel, o Manduca, meu querido filho, compositor, músico, poeta, que morreu há 3 anos. Ele declamava o poema para um beco onde morou no Rio de Janeiro. Beco das minhas tristezas, das minhas perplexidades, mas também dos meus amores, dos meus dons. É como a vida, que é santa apesar de todas as quedas.
Com o beco ele aprendeu a amar a vida cada vez mais e amar também a tristeza humana. Termina aqui o dever e a missão de cada um que chega à Terra. Cada criança nasce para ajudar a vida a ser mais culta, a ser melhor. Que bonito, né? Entrevista com o Thiago de Mello, Almanaque da Cultura Popular, São Paulo, no 10, número 109, páginas 13 e 15, maio de 2008. Tá? E um escritor que mostra toda aí a reverência, né? Que mostra a importância que ele sente, que ele vê pela floresta amazônica e pela conservação do meio ambiente, né? Quem sabe a gente possa fazer também um pouquinho, né? Colocando o nosso lixo no lixo, não provocando queimadas, né? Reciclando, reusando e até mesmo consumindo menos, né? Consumir menos é um grande fator para que haja equilíbrio ecológico. Então vamos lá na página 128 que dá para a gente resolver alguns exercícios aí. Bom, lá o exercício número 1. Releia o trecho a seguir. A comunidade científica internacional, muito especialmente o organismo chamado Painel Internacional de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, em seu terceiro relatório, adverte não só os poderosos que se pretendem donos do mundo, mas também cada pessoa filha da terra fazer a sua parte. Então você veja que tem algumas palavras grifadas em negrito, né? Que palavras ou expressões poderiam substituir as destacadas em cada período sem alterar o sentido original do texto? Então, o exercício quer que você encontre um sinônimo para organismo, depois para adverte e cada pessoa da filha da terra. Olha, para organismo você poderia falar assim, ó, a comunidade científica internacional, muito especialmente o órgão, a entidade, a organização, né? São aí sinônimos para organismo. Depois, qual é uma palavra que poderia ser sinônimo para advertir? Adverte, né? Adverte quer dizer o quê? Chama a atenção. Alerta, né? Faz um alerta, dá um alerta. E a última é cada pessoa filha da terra. Cada pessoa filha da terra pode ser usada com um sinônimo. Qual o sinônimo que a gente pode usar aqui? Cada ser humano, cada indivíduo, né? Certinho? Exercício 2. Explique o significado dos trechos abaixo. A floresta é um ser vivo que o próprio planeta respira. Olha, a floresta, o próprio ser vivo respira, quer dizer o quê? Que a floresta depende do oxigênio presente no ar atmosférico para se manter viva. Então, ela mesma produz o ar atmosférico e ela mesma respira. A floresta depende do ar atmosférico para se manter viva. E na letrinha B, acho que o sonho e a utopia devem ter os pés e todo o corpo fincados na realidade. Aí você tem um trechinho que explica o que é utopia. Utopia é um termo inventado pelo escritor inglês Thomas More, de 1478 a 1535, título de sua principal obra, publicada por volta de 1516. Dessa obra surgiu a ideia de utopia como o sonho de uma civilização ideal imaginária. Então a palavra utopia está muito relacionada a sonho, tá? Pode se referir a um plano que parece realizável ou a um sonho difícil, considerado impossível. Então, o que ele quer dizer quando ele fala, acha que o sonho e a utopia devem ter os pés e todo o corpo fincados na realidade? Os sonhos e os desejos mais profundos
têm de estar ligados à realidade. Então, um trechinho aí fala assim, mesmo que você tenha um sonho ou um desejo mais, assim, quase que impossível, isso tem que estar ligado à realidade. Senão é um sonho impossível mesmo, tá? 3. Em alguns momentos, o entrevistado faz afirmações que mostram quantos acontecimentos da natureza estão relacionados. Desta forma, eventos que ocorrem em lugares distantes acabam causando alterações no meio ambiente de maneira geral. Transcreva do texto um texto que comprova isso. Não se esqueça de usar aspas. Pessoal, você pode ir lá no texto e grifar as partes que falam do derretimento das calotas, do Monte Kilimanjaro, da Cordilheira dos Andes, tá? Vou colocar só um pedacinho de uma resposta aqui, depois vocês podem ir no próprio texto e grifar as partes. Então vamos lá. Você pode falar então desse trechinho, ó. O calor que derrete o Kilimanjaro. Você pode falar de outro também. O consumo de energia que vem dos combustíveis fósseis. Opa. O consumo que vem dos combustíveis fósseis. Acho que esses dois exemplos já estão bons. Depois, se você quiser, você volta no texto e grifa outros trechos, outras partes importantes. Certo? Então, pessoal, depois eu deixo a lição de casa para vocês, tá? Beijo!